Desde que o mundo é mundo e o Homo sapiens praticamente o dominou, acreditamos na ideia de quanto mais, melhor. Mais terras, mais exércitos, mais bens materiais, mais fama, mais grana, mais mulheres, mais. E essa insatisfação crônica, seja ela impulsionada pelo capitalismo/consumismo ou algum tipo de instinto humano pré-histórico, assumiu uma nova roupagem, virou a expressão preferida dos marqueteiros e criadores de conteúdo. É a tal da A alta performance. Uma palestra de alta performance. Uma alta performance. O alta performance mudou a nossa realidade. Somos alta performance, equipe, venha conosco e dança. Vivemos num surto coletivo em busca do santo grau da alta performance. Mas até que ponto dar o seu melhor numa atividade deixa de ser saudável para se tornar um fardo? Claro que buscar abundância, progresso e prosperidade é uma causa nobre. Quem lembra do famoso discurso do Lobo de Wall Street? There is no nobility in poverty. I have been a rich man and I have been a poor man and I choose rich every fucking time. Essa mentalidade acreditada ao Jordan Belfort no filme pode ser inspiradora, se deixarmos de lado o fato que ele deu golpe em centenas de pessoas guiado por ela. É ou não é? Excellent choice, Kevin. How much you want to go for this time? E aí que tá o ponto desse vídeo. Até onde é verdade esse papo de quanto mais melhor? Qual o custo de querer sempre mais? Como enxergar a linha que divide a ambição da ganância? Porque a ganância não recai só sobre o que ainda desejamos conquistar. Ela pode ser sobre não querer abrir mão de algo ou alguém, o status que você sustenta, o papel que desempenha, até mesmo de uma relação. Tivemos tantos exemplos que pareciam ter o mundo a seus pés, e no ápice da tríade fama, grana e poder, foram drenadas completamente. Pois é, tem alguma coisa errada com esse lance de performar infinitamente em busca de uma glória que exige que você se anule no processo. E tem gente que já se ligou nisso enquanto ainda é tempo. É o caso do surfista havaiano John Florence. John é conhecido como o príncipe de Pipeline, uma das ondas mais perigosas e disputadas do mundo. Mas apesar de crescer na mira dos holofotes e de seu talento incomparável, ele sempre esboçou uma vibe raiz. Hey John, everybody look at you and see this huge amount of talent. But then people go, oh, John is more an artist than a professional competitor. I just do it because I love it, and so that's all I do is surf really, and skateboard and have fun and enjoy life really. Competing's hard. It's selfish and it's it's a hard thing to do. Bem diferente dos seus adversários. E aqui vale citar o maior deles, Gabriel Medina. Para se tornar o primeiro brasileiro a ser campeão mundial de surf, Medina foi frio, calculista, extremamente competitivo. E tanto um quanto o outro é tricampeão mundial. Porém, John prefere pescar do que malhar. Are you skinny fat right now? This year I've been kind of 195 to 197. I just want to feel really good. I want to have good energy. She's like, you just got to eat more. 200. You weigh 200. You're the man. But the energy's way better. And then so I don't care what I look like. Yeah. It's like if I feel good, I feel good. Apesar de os dois serem competidores, temos aí diferentes mentalidades. E isso ficaria mais claro do que nunca agora em 2026. Quando ambos voltariam a competir pelo Tetra. Circuito pegando fogo, os dois babando atrás do quarto título. For me, like personally, I still have like goals for the tour. My goal is to win titles. That's what I'm here for. Os dois, dos maiores talentos de todos os tempos, se enfrentando mais uma vez dentro d'água. Mas John simplesmente renunciou ao palco para dar lugar à sua paz. No seu Instagram, ele escreveu o seguinte: no ano passado, explorando com a minha família, me lembrei exatamente do porquê que eu me apaixonei por surfar em primeiro lugar. Ele vai explicando que conheceu novos lugares, novas ondas,
e que decidiu continuar esse caminho em 2026. Pro seu próprio surf, para se tornar um marido melhor, um pai melhor, vai dar uma volta ao mundo. Geral contava com os pontos de John John no ranking, mas ele estava em algum lugar das Ilhas Fiji contando as horas com o filho. Dessa vez, a vitória do príncipe de Pipe não estava no pódio, mas no cheirinho do café da manhã, no silêncio do seu veleiro. Being anchored at restaurants and like surfing in the morning and then coming in and then like having coffee and being like, should we go to that other island right now? And then you just pick up the anchor and go. Sickest thing ever. John John Florence provou que o topo só vale a pena se você ainda se reconhecer quando chegar lá. E foi aí, nesse mesmo espelho do sucesso, que eu, Dom Conejo, me perdi e precisei me reencontrar. Por anos, eu trabalhei no coração do mercado do desenvolvimento pessoal. Ajudei a desenhar um mapa que muita gente usou para evoluir. E foi maravilhoso. Teve propósito, verdade, magia. Mas uma hora eu vi esse mapa se rasgando com força. Eu vi a busca genuína por crescimento ser substituída por uma estética vazia de palco e de cifras. Conceitos que deviam libertar sendo usados para escravizar, na promessa de uma alta performance sem limites. E o negócio escalou para lugares estranhos. Movimentos de homens brabos com as mulheres. Eu tô livre da tirania e da opressão. Entendi. E da reclamação de todas as mulheres, pra sempre, sacou? Gurus da inteligência financeira. Se você pegar só isso, sem ter uma empresa, você faz milhões. É a todo momento alguém dizendo, você vai se transformar em alguém que vai ser muito foda. E quando você fala em ganhar dinheiro, aí... E gente misturando autoconhecimento no meio disso tudo, só pra validar o papo. E na minha visão, cara, pra funcionar melhor, é a mulher mais no emocional e o cara mais no racional. E essa energia que a pessoa tem, que exala, né, transmite confiança e tal, atrai mesmo. Grita até acabar seu ar, vai. 1, 2, 3... Você não falou assim, eu tô livre pra prosperar? Fala de novo. Eu tô livre pra prosperar. Algo mais? Posso ajudar? Foi quando eu vi que a alta performance virou um produto de prateleira. Ou eu me adaptava aos novos tempos e pautas, mesmo que isso custasse a minha essência, ou eu me voltava para as minhas raízes, passando o real autoconhecimento através da arte, da escrita, do cinema, mesmo que isso me custasse alguns views, mesmo que o alcance fosse mais seletivo. Continuei um alquimista transformando as crônicas do cotidiano em ouro. E bem-aventurados aqueles que garimpam e encontram nossos conteúdos nesse oceano de vaidade e ego. Como diz o meu pai, o jogo só para quem não evolui. E para evoluir de verdade, às vezes tu precisa sacrificar a peça mais cara do tabuleiro em nome da vitória moral. Foi o que eu fiz, assim como um cara chamado Rick Blaine em Casablanca. Marrocos, Casablanca, Segunda Guerra Mundial. Um lugar de passagem onde todos têm um preço, menos um homem. Rick Blaine. Rick é o dono do bar mais badalado da cidade. Ele é calmo, posturado, vive sob uma máscara de indiferença. When they come to get me, Rick, I hope you'll be more of a help. I stick my neck out for nobody. Escondendo o passado de idealista que foi quebrado por uma desilusão amorosa. Ele tem o sucesso, o controle e o distanciamento. Will I see you tonight? I never make plans that far ahead. Mas em certa noite, ao ouvir o pianista tocar não apenas as teclas, mas a trilha sonora de seu coração partido... You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. Sam, I thought I told you never to play. Ilsa Land, uma grande paixão que Rick viveu em Paris, mas que prestes a embarcar no trem para fugir da invasão alemã, acabou dando bolo nele. In all the towns in all the world, she walks into mine. Mas antes que esse reencontro se torne uma reconciliação, Rick nota que ela não está sozinha. Ilsa está ao lado do marido, Viktor Laszlo, um herói da resistência tcheca que fugiu de um campo de concentração nazista. É a voz da liberdade que a Europa precisa. Se ele for capturado, a esperança morre. O destino coloca nas mãos de Rick 2 vistos de saída de Casablanca, os únicos passaportes para a liberdade. Rick tem a chance de se vingar, ou de fugir com a mulher que ainda ama.
deixando o marido dela para trás. I don't know what's right any longer. You have to think for both of us. O mundo inteiro está em chamas e Rick tem um extintor na mão. No clímax do filme, na pista de um aeroporto envolto em neblina, Rick faz um movimento que ninguém espera. And the names are Mr. and Mrs. Victor Laszlo. But inside of us, we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. Welcome extra fight. This time I know our side will win. I said I would never leave you. We'll always have Paris. Ele não escolhe o ego, nem a vingança. Ele entende que a luta de Laszlo é muito maior do que a sua paixão. Neste momento, Rick deixa de ser o dono de um bar para se tornar o dono de si mesmo. Ele abre mão do amor da sua vida para manter a sua integridade. O próprio chefe de polícia que antes o pressionava, agora o admira e o acoberta. Rick caminha pela neblina, consciente de que ser fiel aos seus princípios lhe deu uma força muito maior do que os desejos mesquinhos do seu próprio ego. Assim como Rick, todo mundo chega no aeroporto da vida e precisa decidir se parte para essa viagem, onde o destino pode ser uma ilusão, ou se cancela tudo para embarcar em outro tipo de voo, o da consciência leve. A questão é que esse voo não tem aplausos na decolagem. É tipo um vácuo necessário. It's like a reward. E evoluir muitas vezes é ter a coragem de caminhar sozinho na neblina, ou de velejar sobre um oceano de dúvidas, mas tendo a certeza absoluta que a sua verdade é a única bússola que nunca mente.